A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica como a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 14 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos iniciando um novo período na nossa linha do tempo que você pode acompanhar pelo plano de leitura. E este novo período se chama Aliança com Abraão e a Promessa aos Patriarcas. Nós continuamos a leitura do livro do Gênesis, mas agora iniciando esta nova etapa. Por isso hoje leremos os capítulos 12 e 13 do livro do Gênesis, nos quais veremos o início da vocação de Abrão. Também iniciaremos a leitura paralelamente de dois novos livros, o livro de Jó, do qual leremos os 2 primeiros capítulos, e também o início do livro dos Provérbios. Ambos estes livros, de Jó e dos Provérbios, fazem parte da literatura sapiencial da Bíblia, que é composta por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida, também conhecido como Eclesiástico. O livro de Jó será lido sequencialmente nos próximos dias, e já o livro de Provérbios está distribuído praticamente ao longo de todos os 365 dias, alternadamente com outros livros sapienciais, especialmente os Salmos, como você já percebeu no plano de leitura. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abraão saiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré.
Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Negueb. Houve uma fome nessa terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: Sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem, os egípcios dirão: É a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e minha vida seja preservada em consideração a ti. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram muito diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quanto a Abrão, foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos. O Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: O que me fizeste? Por que não me contaste que ela é tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está a tua mulher, toma-a e vai embora. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Capítulo 13. Do Egito, Abrão subiu ao Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Por etapas deslocou-se do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam, então, nessa terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Não está toda esta terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado, até chegar a Segor. Isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão e deslocou-se rumo ao oriente. Dessa forma separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades da redondeza do Jordão, armando suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Livro de Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto,
temia a Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia em casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo ele oferecia um holocausto na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoando a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todos os dias. Certo dia os filhos de Deus foram apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. O Senhor lhe disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos e seus bens cresceram na terra. Estende, porém, um pouco a tua mão e toca em quaisquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está a teu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam lavrando e as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus, e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou da região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. E então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem disse nada de insensato contra Deus. Capítulo 2. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, para salvar a vida o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: ele está em tuas mãos, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse:
Ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: Falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ora, 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido e vieram cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz de Temã, Baldad de Suás e Sofar de Naamate, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar. Rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sobre as cabeças. Sentaram-se no chão ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Provérbios capítulo 1, dos versículos 1 ao 19. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender sentenças de prudência, para receber uma instrução esclarecida na justiça, no direito e na equidade, para proporcionar sagacidade aos inexperientes e aos jovens conhecimento e reflexão. Que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o inteligente vai adquirir habilidades. Ele penetrará o provérbio e a alegoria, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina, os tolos as desprezam. Aceita, filho, a disciplina de teu pai, e não desprezes a instrução de tua mãe. Elas serão um formoso diadema na tua cabeça, e colares no teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco à emboscada para matar, mesmo sem motivo, armemos ciladas contra o inocente. Como o Sheol, nós os engoliremos vivos, inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos toda sorte de riquezas magníficas e encheremos nossas casas com despojos. Lança a tua sorte entre nós e compartilharemos a bolsa. Meu filho, não andes com eles, afasta os passos de seus atalhos, porque seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. É em vão, porém, que se estende a rede à vista dos pássaros. Eles armam ciladas contra si mesmos e tramam enganos contra suas próprias vidas. Tais são os atalhos de quem se volta para o roubo. Roubam a própria vida de quem o pratica. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sou o Padre Tiago, padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. A partir do capítulo 12 do livro do Gênesis, nós começamos a aprofundar a história dos grandes patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E com Abraão, o primeiro desses grandes patriarcas, nós começamos a acompanhar a formação e a história do povo de Deus. E desses capítulos 12 e 13 do Gênesis, eu destacaria o início do capítulo 12, quando o Senhor se dirige a Abraão e lhe diz: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em primeiro lugar, em Abraão, nós vemos um homem capaz de ouvir a voz de Deus. E nós também lemos um outro trecho do livro dos Provérbios, onde nós vemos um versículo que fala exatamente aquilo que aconteceu com Abraão. No capítulo 1, versículo 5 do livro dos Provérbios, nós lemos que o sábio escute e aumentará o seu poder, e o inteligente vai adquirir habilidades. Abraão, justamente porque soube ouvir a voz de Deus, tornou-se sábio. Por ouvir a voz de Deus, tornou-se inteligente. E nesta sabedoria de Abraão, nesta inteligência de Abraão, nós vemos a sua resposta. É capaz de deixar tudo, ou seja, de arriscar a sua vida para cumprir aquilo que Deus lhe havia mandado.
E neste versículo 1 do capítulo 12 do Gênesis, nós vemos quantas coisas Abraão tinha. Abraão tinha uma terra, Deus diz para ele: sai de tua terra. Depois vemos que ele tinha sua família, Deus também diz para ele: sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. E por fim, Deus pede para ele arriscar tudo. Deixa tudo isso, Abraão, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ouvindo a voz de Deus e sendo um homem sábio e inteligente, cumpre este mandato de Deus e arrisca tudo por um bem maior. E olhando para Abraão, devemos também agora olhar um pouquinho para a nossa vida e poderemos reconhecer como sendo para nós as palavras dos provérbios: que o sábio escute e aumentará o seu saber, e o inteligente vai adquirir habilidades. Ou seja, quando ouvimos a voz de Deus, nos tornamos sábios e o nosso saber sempre aumentará. Nos tornamos inteligentes e sempre iremos adquirir novas habilidades. Por fim, ouvindo a voz de Deus, colocando em prática aquilo que Ele nos pede, buscando esta vida de sabedoria e também de inteligência, podemos muitas vezes nos deparar com situações difíceis, com situações que muitas vezes não vamos saber como resolver, como lidar. E aqui precisamos também olhar para um outro livro que também lemos um trecho, que é o livro de Jó. No finzinho do primeiro capítulo ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Por isso, seja bendito o nome do Senhor. E nesta nossa vida, assim como na vida de Abraão, quando nos dispomos a arriscar tudo por Deus, quando nos dispomos a ouvir a voz de Deus e pô-la em prática, também nós vamos perceber que Deus vai nos dar muitas coisas, mas ao mesmo tempo vai nos tirar outras coisas. Aquilo que Ele nos tira é porque nós, de fato, não precisaríamos daquilo em nosso caminho. Para nós, às vezes, é difícil. É quando perdemos algo, quando acontece algo que nós não gostaríamos que acontecesse. Muitas vezes o Senhor nos tira algumas possibilidades, mas ao contrário, o Senhor também nos dá muitas coisas, nos dá a graça da Sua presença e, assim como Abraão, também a nós faz uma promessa. Para Abraão era a promessa da terra prometida e de uma descendência. E também a nós, ao ouvirmos a voz de Deus e querermos nos tornarmos mais sábios e inteligentes, mesmo se no caminho teremos dificuldades, sabemos que o Senhor também faz a nós uma promessa, a promessa de uma outra terra prometida, que é o céu. Assim, caminhando aqui nesta terra como fez Abraão, arriscando a nossa vida pela causa do reino e pelas coisas de Deus, nós também um dia receberemos como promessa uma terra prometida, que é a eternidade. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!